Oi pessoal, nós vamos tratar hoje de uma orquídea. Ela está neste vaso aqui. Eu não sei qual é essa orquídea, que ela está sem identificação agora. Eu não sei se é uma catleia, eu acho que é uma catleia, tá? Mas vamos lá. Ela tá, pessoal, neste vaso enorme. Olha o tamanho desse vaso. E aí, ela começou a dar algumas cochonilhas há um tempo, que eu até ensinei vocês a como tratar, e já tá meio que tratando. Então as cochonilhas nós já estamos nos livrando, tem bem pouquinho. Então cochonilha, pessoal, até a gente se livrar é cerca de um mês mais ou menos, né, por completo. Então precisamos intensificar o tratamento. Mas enfim, o que eu percebi, pessoal? Eu não molho elas sempre, né, todos os dias ou a cada 2 dias. Às vezes eu molho em 3 dias, em 4 dias, essas daqui. Ontem eu peguei essa planta e aí eu coloquei o dedo no substrato. Eu fiz da seguinte forma, coloquei o dedo no substrato e olha só, meu dedo ele saiu sujo. Ele tá sujo e tá úmido. Não somente sujo, mas ele tá sujo e tá úmido, ó. Ó como é que saiu molhado agora, dá pra vocês perceberem, né? E aí eu percebi que essa orquídea, pelo tamanho do vaso, ela tem uma grande dificuldade em secar esse substrato e drenar esse substrato, pela grande quantidade de substrato existente aqui dentro. E o substrato que ela está plantada aqui é casca de pinos. Então, existe um grande problema se nós não fizermos a correção, porque é um vaso enorme, existe muito substrato. Se a planta ela fosse de fato gigante, enorme, justificaria. Mas como a planta ela ainda é uma planta, vou colocar que ela é uma planta adulta jovem, né? Mas como ela é uma planta adulta jovem, não pode, porque essa quantidade aqui de substrato que está aqui dentro não está drenando. Ou se for para me deixar, eu preciso molhar ela cerca de uma vez na semana, e às vezes até semanas que eu não possa molhar. Mas o objetivo não é esse, o objetivo é fazer com que o substrato ele seque mais rápido e não diminuir a quantidade de rega dessa planta, tá? Então eu queria mostrar a vocês aí como nós iremos replantar essa planta e ajudar vocês também a identificar. Então toda vez que vocês sentirem a necessidade de molhar sua orquídea, coloque o dedo no substrato, ó, pode ir a fundo, ó, e vocês vão ver que vai estar molhado para vocês não matarem a planta. E as cochonilhas, elas derivam também disso. Elas utilizam a oportunidade da planta estar fraca, né? Da planta já estar com problemas de apodrecimento para ajudar ainda mais a diminuir as chances de vida dessa planta. Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês como nós iremos fazer o replante dessa planta aqui. Vamos lá, olha, eu estou com minha planta aqui. Eu vou pegar esse recipiente para mim jogar o resto do substrato. Ó. Essa planta ela já estava solta, são 2 plantas, tá? Ela já estava solta porque eu tinha soltado, ó. E percebam como que estão as raízes. Na verdade as raízes estão secas, inclusive, né? Elas secaram, elas perderam a capacidade de absorver a água devido à podridão. Então elas apodreceram e provavelmente secaram. Eu tô com algumas raizinhas aqui, ó, poucas raízes ainda, que estão sobrevivendo, né? Ainda, ó, que estão sobrevivendo. Eu vou tirar esse bulbo aqui que já tá seco, né? Só pra gente conseguir enxergar melhor a nossa planta. Pronto, tirei o bulbo que tava seco. A tesourinha tá um pouco cega. Então pronto, perfeito, ó. Tirei o bulbo que tá seco. Ó, eu tô percebendo aqui algumas cochonilhas ainda, ó. Cochonilhas, tá vendo? Vou até remover essas cochonilhas aqui. Com a mão mesmo, tá? Vocês podem ficar tranquila. Aqui não tem outras plantas que as cochonilhas ela pode voar. Ó, aqui no cantinho, as cochonilhas estão quase sendo totalmente, né, devastadas aqui com aquele produto que eu já mostrei para vocês, que eu posso deixar o link aí no vídeo, ó. Então essa é a nossa primeira planta. Eu vou iniciar com essa planta o processo de hidratação, ou seja, eu vou colocar ela na água por um período, até porque ela está um pouco desidratada, tá? Mas aí fica a critério de vocês. E vou iniciar a remoção da minha outra planta, ó. Aqui essa daqui eu tinha plantado com um pouco
de pedras também, ó. Coloquei algumas pedras para ajudar essa planta a firmar. Mas aqui eu acho que é só puxar ela mesmo que ela vem, ó. Pronto, olha só. Essa daqui, ó, ela inclusive tá bem enraizada. Essa daqui eu não tô tendo problema, pessoal, ó. Não tive problema com ela, ela enraizou. Olha as coifas novas aqui, ó. Com coifas novas, tá? Mas eu tenho cochonilha aqui ainda nessa parte de baixo. Isso não é um problema, ok? Mas olha essa planta aqui, ó, como é que ela está. Com coifas, né? As coifas são as pontinhas que indicam saúde, que essas raízes estão crescendo, que estão vivas, ok? Então essas aqui eu vou deixar basicamente dessa mesma forma que eu deixei aqui. Eu só vou meio que dar uma tratada nelas, nessas cochonilhas, ó. Eu passo com a mão mesmo, tá? É só para tirar esse excesso de cochonilhas. Como eu falei para vocês, nós estamos tratando isso dessa planta, então não há o que se preocupar. Ó, é bom tirar essas casquinhas aqui, ó, da planta, ó. Por que, Darlan, é bom tirar? Porque ela acumula água. Isso daqui faz acumular água. E aí a planta, ela pode apodrecer pelo acúmulo de água. Então nós tiramos dos bulbos, né? Perfeito. Tiramos o máximo que nós conseguimos também. Então pronto. Essa é a nossa planta. Essa daqui eu vi que eu não tô tendo problema, mas olha o substrato. O substrato ele tá muito molhado e a quantidade é muito grande. Então esse é o nosso maior problema, certo? Então vamos replantar. Vou dar uma limpeza aqui nessa planta e nós iremos replantar em algo diferente que eu preparei aqui para vocês. Ó, eu tinha falado que essa planta aqui, a maior, ela não estava tendo problema, mas ela está tendo problema. Então eu estou começando a perceber que as raízes delas estão apodrecendo também. Começaram a apodrecer. E aqui ela tem uma grande quantidade de esfagno que mantém essa planta úmida. Esse esfagno aqui, se eu até espremer, vai sair água. Vocês não vão conseguir perceber porque também não é essa grande quantidade de água, mas está muito encharcado. Então assim, eu vou tirar todo esse esfagno que eu tenho aqui. Já removi, ó. Não era muito, mas estava trazendo muita umidade para essa planta. Já removi esse esfagno e a planta tá aqui, certo? Então vamos lá para o replante. Pessoal, eu tenho aqui, ó, uma palha de coco, né? Uma fibra de coco. É aquelas cascas que ficam em volta do coco mesmo, ó, que nós conseguimos obter de forma simples. Eu até vou colocar um vídeo aí para vocês saberem como que obtém essa palha aqui, essa manta, né? Isso daqui, pessoal, é o que mais as orquídeas gostam. Olha só essa palha, olha a quantidade que eu tenho aqui. E olha que eu peguei bem pouquinho, tá? Então aqui tem mais também, ó. Ó, vai dar pra gente fazer um negócio bem legal com essa daqui, ok? Então assim, vocês podem utilizar coisas acessíveis aí para vocês cultivarem as orquídeas de vocês. Não necessariamente vocês precisam comprar tudo para que vocês consigam ter um bom cultivo, né? Então vocês conseguem aí, ó, palha de coco, vocês conseguem o coco seco e cortar ele ou descascar ele também vai servir, porque a orquídea, ela ama essa palha aqui, ó. Ela ama enraizar entre essas palhas secas do coco. Isso aqui é algo simples, vocês conseguem, não precisam nem comprar. É só ir na casa de alguém que tem um coqueiro que vocês vão conseguir essa mantinha aqui, ó. Então vamos lá. Para essa nossa planta maior, eu vou preparar como se fosse uma cobertinha, tá? Então vocês vão fazer o quê? Vocês vão envolver a raiz dessa orquídea, ó. Deixa eu até aproximar um pouquinho mais, ó. Vou aproximar aqui. Então, o que que eu fiz? Peguei a manta e vou envolver a raiz, como se fosse uma coberta, tá? Então, vou vir aqui e vou enrolar. Muito cuidado para não quebrar as raízes da planta, tá? Não precisa forçar tanto, mas a planta ela precisa ficar firme aqui nessa nossa cobertinha. Então vamos lá. Ó, estou enrolando aqui, ó. Certo? Ó, um processo bem simples, pessoal. Bem simples mesmo. Perfeito, ó. Então eu enrolei. Para vocês fecharem, que vocês não precisam
Se caso vocês quiserem fazer uma costura ou algo do tipo, vocês podem fazer, mas não necessariamente não precisa. Quando nós colocarmos no vaso, ele já vai firmar, tá? Então, basicamente é isso. O que eu vou colocar nessa planta para obter umidade é essa palha de coco. Por que eu estou colocando essa palha de coco? Porque essa palha de coco consegue, de uma forma mais rápida, drenar a água e não fica tanta água aqui acumulada para apodrecer essas raízes, ok? Então, basta fazer essa caminha, né? Na verdade, basta embrulhar essa planta como se fosse um buquê. A gente está entregando um buquê que ela vai ficar muito bem posicionada. Pessoal, para a gente poder plantar essa orquídea e deixar o local que vai receber ela bem firme, né? Bem com uma quantidade de peso suficiente para prender essa orquídea, eu vou utilizar algo que eu estou sempre utilizando nas minhas plantas agora, que é a casca de telha. Casca de telha não, casco das telhas ou de blocos, né, de cerâmica, ok? Então, ó, esse pedaço de telha aqui, ó, encontrei vários pedaços de telhas aqui na roça e aí eu peguei esse pedaço e aí, ó, vocês vão quebrar em uma quantidade um pouco menor, para parecer um pouco como se fossem umas pedrinhas, sabe, ó? Mais ou menos nesse tamanho aqui, ó, tá? Então eu vou quebrar, ó, todos esses pedaços de telha que já eram pequenos, né, ó. Eu quebro, ó, e ele vai me dar vários caquinhos assim, ó, como se fosse de fato pedrinhas, tá? Prontinho, ó, pedaços de cacos já finalizado. Agora vamos colocar no vasinho. Eu escolhi para a gente poder armazenar essa planta, para a gente poder replantar, ó, esse cestinho que eu achei muito fofo. Eu ia plantar num vaso comum, mas eu achei tão fofinho esse cestinho. Falei, não, acho que dá pra gente colocar a planta dentro dele, ó. É um cestinho feito de palha também, tá? Então aqui ele é feito de palha, tem palha e madeira, como se fosse um cachepô mesmo, né? Contudo, ele é um cesto fechado, ele tem essa abertura aqui, ó. Ó, tem essa abertura. E aí eu tô pensando se eu faço uma abertura aqui, nessa parte de cima, ou se eu faço na lateral. Mas eu acho que vai ser nessa parte de cima mesmo, porque a planta ela pode crescer e eu posso até mesmo pendurar essa planta, né? Eu acho que vai ficar melhor se a gente fizer nessa parte de cima. Aqui, pessoal, agora vocês vão ter que ter muito cuidado, porque os cortes que vocês forem fazer aqui, ó, ele pode influenciar basicamente em toda a estrutura desse nosso cachepô, entre aspas, né? Então aqui, ó, eu vou fazer os cortes e já vou me preocupar com essas amarrações que eu preciso fazer aqui também. Eu já fiz aqui uma abertura, tá? A abertura ela tá bem, a gente consegue mexer nela aqui, ó. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar a nossa planta, ó, que está envolta nesta palhinha do coqueiro e vou encaixá-la. Não é muito bom ficar tão folgado, tá, pessoal, essa abertura. Então aqui eu vou tentar encaixá-la de uma forma que não quebre as raízes da planta, tá? Já encaixei, vou até abrir aqui para vocês verem, ó. Vou até puxar um pouquinho mais para baixo, tá? A gente pode fazer isso, ó. A planta ela vai estar nessa caixinha, ó. Ok? Ó, ficou bem legal aqui o processo, né? Nossa, imagine quando essa planta estiver enraizada, as raízes começarem a soltar para baixo, né? Então, perfeito. Lembra que eu falei que a gente precisa ter firmeza aqui também, ó? Então, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu abrir aqui, tá? Eu vou pegar os nossos cacos de cerâmica e vou inserir nessa nossa caixinha, para que essa planta ela tenha firmeza e para também que essa planta ela tenha um frescor e umidade. Vamos lá.
ó, vou preencher até eu completar aqui totalmente, tá? Percebeu que a planta aqui nessa parte está um pouco molenga ainda? Vocês podem contar com a ajuda, tá? De algo para fazer com que ela fique mais segura. Então aqui, ó, o ideal é no início, né? Vocês fazerem esse processo, mas depois que vocês iniciam não tem problema também não, tá? Mas o importante é que a gente dê firmeza total aqui para essa planta. Então vamos lá. Pronto, já amarramos a planta, ó, tá bem firme. E aí é basicamente isso, pessoal, olha só. Olha como a nossa Cattleya está linda, né? Ó, ficou linda aqui. Eu particularmente amei essa planta neste lugar. Agora eu vou molhar, tá? Para trazer um pouco de hidratação e também para que essa planta ela comece a se adaptar neste novo vaso que nós fizemos para ela. Depois eu vou espendurar, colocar algumas cordas aqui para a gente poder espendurar ela, porque eu quero que ela fique suspensa. E imagine o charme que essa cestinha vai trazer aqui quando eu posicionar ela no local que ela vai ficar. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Essa cestinha ela me custou R$30. Eu acho que existem outras opções mais baratas, ok? Como cachepôs também, tá? Mas enfim, aqui é só para mostrar o processo mesmo da gente fazendo a retirada dessa planta de um substrato que estava tendo muita umidade e estava apodrecendo as raízes dela para um novo substrato que vocês viram que é basicamente coisas que nós conseguimos de forma gratuita, né? Então a gente consegue um pedaço de telha velha, nós conseguimos as cascas do coco, né? Essas fibras do coco sem nenhum custo para a gente e claro, fazendo muito bem para as nossas plantas. Ainda, depois que eu faço esse processo, eu utilizo esse fertilizante da Forte, ó, é esse fertilizante aqui, ó, ok? Comprei no Mercado Livre, é baratinho, cerca de R$30. Eles são as bolinhas, ó. Então eu pego uma determinada quantidade, como se fosse uma pitadinha de sal, ó, e vou inserindo aqui, ó, umas 2 pitadinhas, tá? E vou inserindo, é importante vocês colocarem em lugar que não corra o risco de cair. Então só essa quantidade mesmo já é suficiente para que essa planta ela tenha aqui os nutrientes necessários para que ela consiga produzir muitas flores e crescer bastante. É esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilha, comente aí o que vocês acharam, se vocês gostaram dessa forma de plantar essa orquídea, né? E é isso, até o próximo vídeo e um abraço, tchau, tchau.